Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma reflexão aqui, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. O texto está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Nós, durante essa semana, no nosso devocional em casa, a gente leu esse texto e o Espírito Santo ele falou assim ao nosso coração acerca desse incentivo que Paulo dá, né? Nós entendemos, apesar que muitas pessoas não conseguem identificar o autor da carta aos Hebreus, muitos acreditam, e a gente acredita também, que essa carta é também uma das cartas que Paulo escreve à igreja. Então, aqui alguns conselhos, né, que são muito preciosos para nós. A carta aos Hebreus, capítulo 12, vou ler o versículo 1 e o versículo 2 de princípio. Amém? Todos acharam aí? Amém. Eu vou ler aqui a minha versão. Pode ser que sua versão aí esteja um pouco diferente da minha, mas você vai perceber que o sentido, né, dentro das traduções sempre é o mesmo. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Amém. Quero orar mais uma vez agora? Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, bendizemos mais uma vez teu santo nome. E aqui estamos diante da revelação da tua palavra. Aqui estamos diante da orientação que o teu servo, inspirado pelo teu Espírito, trouxe a nós, Pai, a igreja do Senhor. Para que nós possamos ter compreensão daquilo que o Senhor deseja de nós, do nosso posicionamento, da nossa postura, das atitudes, Senhor, que pelo Espírito nós devemos ter diante das situações da vida, Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nesta noite, Pai, nós possamos ter clareza, possamos, meu Deus, em nome de Jesus, compreender, entender, Pai, racionalizar, sim, meu Deus, assimilar totalmente a tua palavra, o teu ensinamento, para que, aplicando, Senhor, esse ensinamento na nossa vida, nós tenhamos êxito, Senhor, das situações, diante das situações que temos que enfrentar e temos que viver, Senhor, nesta terra. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo conduza esta explicação, conduza, meu Deus, esta explanação, conduza, meu Deus, esta orientação, esta palavra, para que cada um de nós saia daqui abençoado e fortalecido nesta noite, Pai, alimentados pelo poder do teu Espírito, alimentados pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, esse texto nós, durante um devocional que a gente faz em família em casa, a gente leu esse texto e assim o Espírito Santo começou a falar coisas ao nosso coração, né, acerca do texto que Paulo escreve
Paulo dá. Primeira coisa que Paulo, que chamou a nossa atenção com relação ao texto, que Paulo diz que nós temos uma referência, né? Nós temos para onde olhar, nós temos exemplo, e o nosso exemplo quem é? Jesus, né? Como é que a gente vence as situações? Como é que a gente vence as batalhas? Como é que a gente vence as adversidades? A gente olha para Jesus e vê como ele se comportou. O comportamento, a referência para a gente diante do que a vida nos propõe é o comportamento de Jesus, né? Diz o texto que ele tinha também um objetivo, né? A Bíblia diz que tinha algo que ele tinha proposto algo. Ele tinha uma alegria proposta, ele entendia o resultado, ele enxergava o resultado, e por isso ele tem certas atitudes, né? Ele tem certos posicionamentos, porque ele olha para o objetivo, ele olha para o resultado. Quando nós, é comum, né, no começo de ano, a gente tem, a gente entende a virada do ano como um novo ciclo, não é assim? A gente começou o ano 2023, aí geralmente a gente ouve as pessoas falando das suas metas para o ano de 2023, né? Em 2023 eu vou emagrecer. Aleluia! Ô glória! Fala Deus, né? Em 2023 eu vou deixar de ser sedentário, eu vou fazer exercícios, né? Eu vou cuidar do meu corpo, né? Em 2023 eu vou me dedicar ao estudo, eu vou concluir um curso, eu vou aprender uma profissão, eu vou fazer algo, ou seja, diante de situações, né? Diante de um novo ciclo, sempre se apresentam no nosso coração, na nossa mente, propostas, né? Metas, a gente olha, a gente fica assim, esse ano aqui eu tenho essa meta, esse ano aqui eu tenho esse objetivo, eu vou em busca desse objetivo, e a gente vai. É interessante que esses objetivos, essas metas que a gente traça muitas vezes, né? O pessoal costuma dizer que as promessas de ano novo, né? Elas logo no primeiro, algumas caem por terra na primeira semana. A tentação é grande, a pessoa quer emagrecer, mas a tentação é grande. Ela abre a geladeira, ela fala, Jesus, misericórdia. Aí, só hoje, né? Só hoje eu vou quebrar a dieta. Só hoje eu vou. Então por quê? Porque muitas vezes nós nos posicionamos, nós traçamos as metas, mas nós não temos firmeza, convicção de aonde a gente quer chegar. A gente não tem a convicção de onde a gente quer chegar. Então, no meio do caminho, né, a gente abandona muitas vezes essas metas. No meio do caminho, a gente cede as tentações. Vou deixar por. Aí cai na primeira semana, né? Na primeira semana cede a tentação da geladeira, cede a tentação da preguiça, né? Dizendo, eu ia me exercitar, mas vou deixar para amanhã, vou deixar para. E com o passar do tempo, irmãos, né? Logo no segundo, no terceiro mês, a gente acaba deixando para fazer meta no outro ano, né? Vamos deixar fazer meta no próximo ano, no outro ano a gente se posiciona de novo. A gente estabelece uma nova meta e a gente vai em busca desse objetivo, né? Geralmente o ser humano é assim, né? Por quê, irmãos? Porque no nosso planejamento as coisas são muito fáceis. No nosso planejamento, eu perguntei para o meu filho, para minha esposa em casa, né? Qual é a distância, a menor distância entre dois pontos? Quem pode dizer? Qual que é a menor distância entre dois pontos? Quem estudou sabe. É uma reta, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta. A gente aprende isso na escola, né? Geometria, traça uma reta e chega lá, né? Rapidinho chega de um ponto ao outro. Rapidinho saio da onde eu estou e chego no meu objetivo. Só que a vida não é assim, irmãos. A vida, ela não propõe para a gente. O nosso dia a dia não propõe para a gente caminhos retos. Não, os caminhos que nós traçamos no nosso dia são cheios de altos, de baixos, de obstáculos, de barreiras. Logo vem as barreiras, logo vem as dificuldades, logo vem os obstáculos.
barba igual Davi, eu enfrento o urso, eu enfrento o gigante, mas tem dia que a gente olha para a vida e diz, ai, hoje está tão difícil de viver. A vida, as emoções da gente, diante do que a gente vive hoje, as dificuldades, as lutas, o desemprego, as doenças, como a minha esposa falou, né? Um dia a gente acorda, a gente está bem, o corpo, o organismo está funcionando perfeitamente, no outro dia já não está assim, vem aquela dor no joelho, vem aquela dor na barriga, vem aquela dor de cabeça, vem aquela dor nas juntas, vem aquela dificuldade, e a gente logo abandona as nossas metas. Por quê? Porque a gente entende que as dificuldades, elas nos impossibilitam, né? A gente, na nossa mente, quando virou o ano, traçou o objetivo, a gente não contava com isso, não contava com os altos e baixos. A gente só olhava de um ponto no outro e falava assim, vou chegar ali, né? Rapidinho eu chego lá, rapidinho eu consigo emagrecer uns 10, 15 quilos, rapidinho eu consigo colocar o meu corpo em forma, rapidinho eu consigo, né, me readaptar ao aprendizado, a me dedicar ao estudo, à leitura da Bíblia. Quantas vezes a gente começa dizendo, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, não é assim? Vou ler a Bíblia todinha, de capa a capa esse ano, vou fazer um plano de leitura. E muitas vezes, irmãos, né, quando chega, um dia, peguei trânsito, cheguei mais tarde em casa, vou deixar para ler 2 capítulos da Bíblia amanhã. Estou muito cansado, trabalhei muito hoje. Assim é a vida, irmãos. Assim somos nós no nosso dia a dia. Assim é o comportamento do ser humano diante das situações da vida. A vida não ela não é como muitas vezes nós almejamos, né? Nós planejamos, nós sonhamos. Não, a vida ela tem, Jesus falou, no mundo nós temos aflições, nós temos dificuldades, né? A vida impõe para a gente, né, dificuldades. Não bastasse isso, irmãos, nós somos muito distraídos. Não bastasse isso, a gente é muito distraído, a gente se distrai fácil, a gente perde muito fácil o foco, a gente é tentado o tempo todo a ceder às facilidades, né? Eu estava falando com eles que quando eu estava refletindo sobre esse texto aqui, a gente estava refletindo, eu me lembrei do filme do Peregrino. Quem lembra do filme do Peregrino? O Peregrino está lá, né? No caminho, ele vai carregando aquela mochilinha, tal, e acontecem várias situações para que ele faça o quê? Desvie do caminho, né? Propõe, olha, aqui tem um caminho mais fácil, aqui tem um atalho, né? Aqui tem uma maneira mais fácil de você alcançar isso, né? O Espírito Santo vai conduzindo ele, né? A maneira que ele tem que se comportar, a maneira como ele tem que caminhar, qual a direção que ele tem que seguir, mas sempre surge alguém para desviar ele daquele foco. Sempre surge uma situação para fazer ele se distrair, para fazer ele perder o foco, para fazer ele se desviar do seu objetivo. Assim é a gente na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, muitas vezes, irmãos, nós queremos, nós sonhamos, nós almejamos, nós planejamos, nós desejamos, né? Como a gente canta, que a gente deseja que o coração arda, que a gente deseja que o fervor venha, né? Que o coração deseje cada dia mais a Jesus, mas no dia a dia as situações, né? Elas vão provocando sentimentos diferentes na gente, né? A gente se embaraça muito fácil por isso que ele diz isso, né? E quando que nós devemos ter uma referência, um objetivo, e nós devemos ter uma maneira de conduzir a nossa caminhada. Qual é a maneira da gente conduzir a nossa caminhada? Nos livrando do embaraço. Nos livrando do embaraço. Muitas coisas se tornam embaraço na nossa vida. Muitas coisas se tornam embaraço
Nós somos seres humanos ligados ao sentimento, e o sentimento é o maior embaraço na vida do homem. O sentimento paralisa, o sentimento faz o homem se acovardar, o sentimento faz o homem ter medo de enfrentar a vida, ter medo de enfrentar situações. O sentimento paralisa a vida da pessoa, ligando a pessoa a fracassos e frustrações do passado. Então a pessoa muitas vezes se prende nos embaraços, a pessoa muitas vezes fica amarrada naqueles embaraços e não consegue avançar, não consegue ir adiante. E o autor está dizendo, ele diz assim: nós precisamos nos livrar primeiramente do pecado, porque o pecado impede a nossa comunhão com Deus. O pecado impede a gente de ter aquela convicção, a convicção do coração, é dizer assim: Senhor, eu estou aqui atendendo ao seu chamado, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu estou aqui me santificando, me separando desse mundo, eu estou aqui me separando para o Senhor, me consagrando para Ti. Então a convicção do coração vem dizendo: se eu que sou falho, se eu que sou pecador, se eu que tenho minhas limitações, estou aqui me esforçando, quanto mais aquele que é todo poderoso, Ele vai agir em favor da minha vida. Ela traz no coração uma convicção. Quando a pessoa fica presa ao pecado, o sentimento de dúvida, ele vai pairar o tempo todo no coração e na mente da pessoa. Ele vai pairar no coração e na mente, ele vai paralisar a pessoa, ele vai impedir a pessoa de ter atitudes, ele vai impedir a pessoa de ter ousadia, ele vai impedir a pessoa de agir a fé e de receber resultados dessa fé, frutos dessa fé. Por quê? Porque aquela acusação, a Bíblia diz, o acusador vai ficar ali na cabeça da pessoa. Não adianta você ir a Deus, não adianta você falar com Deus. De fato, a Bíblia diz que o pecado ele faz separação. Isaías ele relata dizendo assim: olha, porventura está encolhida a mão de Deus, porventura os seus ouvidos estão fechados. Não, de forma alguma. A mão de Deus nunca vai se encolher e os ouvidos do Senhor nunca vão se fechar para as nossas orações, para a nossa necessidade. Mas ele diz assim: mas os vossos pecados fazem separação, impedem. Então, quando nós estamos diante da vida, do mundo espiritual, nós temos um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É chegar ao céu. Qual que é o nosso objetivo? É a nossa salvação, que Jesus nos deu, que Jesus nos presenteou, que Jesus nos propôs, que Jesus nos ofereceu. E para que a gente alcance essa salvação, nós precisamos nos posicionar em Deus. Diz o autor, nos livrando do pecado. Diz que nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a vencer o pecado. E é o poder do Espírito Santo que vai nos dar condição. Não é a nossa força, não é o nosso braço. A primeira coisa que se diz que é o princípio da sabedoria, diz que é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é temer, é conhecer a Deus. Por isso, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque o conhecer a Deus provoca em nosso coração temor. E o temor nos afasta do pecado, o temor nos afasta do erro, o temor nos afasta de fazermos aquilo que nós temos a consciência que desagrada a Deus. Então ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Vamos deixar o pecado de maneira, nos aproximando de Deus, temendo a Deus. Porque, como eu falei, irmãos, nós temos convicção do que é. Nós sabemos o que é. A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas no meio do caminho, as coisas não são fáceis de fazer. Não é fácil ser cristão de verdade. Não é fácil servir a Deus. Exige de nós um posicionamento, uma renúncia, uma convicção. É uma convicção. Quando eu tenho convicção de onde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu preciso traçar para chegar até lá. E a maneira que eu devo me comportar para chegar até lá. Ele diz assim: olha, eu preciso me livrar do embaraço, eu preciso me livrar do pecado, eu preciso... E qual que é a minha referência? É Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Por que, irmãos? Porque existem muitas vozes no mundo. Existem muitas vozes. Como eu falei, meu filho, muita gente vai dizer para você: olha, não é bem assim. Não é bem assim. Não, você está sendo muito radical. Deus, a frase mais falada nos nossos dias é assim: Deus é amor. Deus é amor, Deus ama, Ele ama mesmo. E a Bíblia não deixa dúvida alguma deste amor de Deus. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso, mais importante, mais valioso, deixou sua glória, veio ao mundo, aleluia, e Ele veio para mostrar esse amor, para nos dar certeza desse amor. A certeza deste amor está na manifestação de Jesus Cristo ao mundo, o presente de Deus. Então, quando as pessoas dizem Deus é amor, elas não estão de tudo erradas. Deus é amor. Mas quando João faz o seu relato a respeito de Jesus Cristo, ele diz assim: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ele se manifestou ao mundo em graça e em verdade. A graça de Deus me diz: vinde a mim, pecador. A verdade de Deus diz a mim: abandone o pecado, pecador. Amém. A graça de Deus diz: eu te amo. A verdade de Deus diz: eu abomino os teus atos pecaminosos. Então, muitas pessoas, elas querem, elas desejam, elas almejam a graça, mas elas desprezam a verdade. Desprezam a verdade. Há um hino que a gente cantava, a gente já não canta mais, que assim: Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos então um exemplo. Ou Jesus não sofreu tentações, a Bíblia fala que Ele foi tentado, a Bíblia fala que o tempo todo Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Por quê? Porque Ele tinha um alvo. Ele sabia que para chegar nesse alvo, Ele ia encontrar obstáculos. Jesus jamais se enganou e jamais enganou qualquer um daqueles que andaram com Ele. As pessoas se iludiram, se enganaram a si próprias. As pessoas compraram uma ideia, de um posicionamento de Cristo político,
dia, que Isaías já tinha falado a respeito dele há muitos anos atrás, dizendo assim: Deus agradou no erro, fazendo-o enfermar. Então Deus sabia, olha, mas Deus não é bom não, porque Deus quer me ver moído. Mas Deus quer me ver moído por me ver moído? O texto diz, ele foi moído por um propósito. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, havia um propósito diante daquele sofrimento. Havia um propósito diante daquela dor. E o que para Jesus era importante não era o processo, e sim o propósito. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que é que você tem? O que é que tem embaraçado a sua vida? Porque o processo pode embaraçar a sua vida. O processo pode paralisar você. O processo pode fazer você ser uma pessoa covarde, amedrontada, assustada. Porque o processo é doloroso. Jesus nunca prometeu, Deus nunca prometeu que ia proporcionar para mim e para você um processo fácil, uma linha reta. Olha, o objetivo está ali, mas é uma linha reta para você chegar ali. Nunca houve isso. Nunca houve esta promessa. Existe sim uma promessa de Deus: eis que estou contigo todos os dias. Existe sim uma promessa de Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que for de dia, da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás, verás e contemplarás a recompensa do ímpio. Porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Amém. Aleluia. Amém. Então há sim a promessa de Deus de nos guardar na luta, de nos guardar na tempestade, de nos guardar na adversidade, de estar conosco diante do mal, de estar conosco diante daquilo que nos aflige. Existe sim uma promessa, mas essa promessa nunca foi, o caminho será fácil. Nunca foi. Então, quando nós olhamos o propósito, quando nós entendemos o propósito, quando nós temos uma meta, é como eu falei, o exemplo que eu dei sobre as nossas promessas de ano novo. Se você relacionar a sua vida espiritual, você vai ver que não dá para você lidar com a sua vida espiritual como você lida com as promessas de ano novo. Que não dá para você olhar para essa meta, para esse objetivo, para essa proposta de Deus de te levar à salvação, de te levar ao céu, como você olha para a promessa de emagrecer, de fazer exercício, de estudar, de ser uma pessoa melhor. Não, porque essas promessas caem diante das tentações, diante da preguiça, diante dos apelos, diante da gula, diante do desejo de comer, diante de tantas coisas. Mas a promessa da vida eterna é a promessa que nós temos que nos apegar com todas as nossas forças. Paulo diz: corramos. Não dá para olhar para a promessa da vida eterna e dizer assim: eu vou como a vida quer que eu vá. Não, ele diz: corramos. Glória a Deus, glória a Deus. Corramos. Exige de nós um empenho, exige de nós um esforço, exige de nós um objetivo.
ele diz, né? Olhando para Jesus. Porque a referência da nossa vida é Jesus. Jesus não desistiu, Jesus não murmurou, Jesus não se amedrontou. Eu falei para minha esposa em casa, né? Quando Jesus fala para os discípulos assim, entre do barco, vamos para o outro lado. A gente pode pensar assim, quando eu estou em obediência a Deus, tudo vai bem. Aí a gente está em obediência a Jesus, entra dentro do barco. Aí no meio do caminho se levanta uma tempestade e fala, mas eu estou obedecendo a Deus. Que tempestade é essa? Não é? Mas eu com Jesus, quando eu entrar no barco, eu falei, que tempestade é essa? Que loucura é essa? E o diabo vem, muitas vezes, para assim, não. Né? Pula fora desse barco. Ou o diabo vem no coração dizendo assim, está vendo, não adianta nada obedecer a Deus, está vendo, não adianta nada ser fiel a Deus, está vendo, não adianta nada você fazer o teu sacrifício, mas nunca teve promessa de que não ia ter tempestade, só disse o seguinte, você vai chegar do outro lado, aleluia. Então não importa o processo, não importa o objetivo, não importa o processo, importa a meta. O processo vai ter dor, o processo vai ter tempestade, o processo vai ter luta, o processo vai ter gigante, mas você vai chegar do outro lado se você olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado se nós olharmos para Jesus, olhar, sempre ter Jesus como referência. Muitos anos atrás, fui incentivado a ler um livro dos seus passos que faria Jesus. Em muitas situações que você olha ler no livro, você se sente envergonhado, porque você fala, Jesus, eu nunca agi assim. Nunca. Eu sempre me comportei ao contrário disso aqui que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina. Eu sempre olhei para as adversidades e me apavorei. Eu sempre olhei para as lutas e agora. Né? Eu sempre olhei para as pessoas que me afrontaram. E olhei com um olhar de misericórdia? Não, olhei assim, que Deus te pegue lá do outro lado. Aí você lê o livro e seus passos de fé em Jesus, você fala assim, Jesus, eu nunca me comportei assim. Porque o desejo do coração da gente é dizer assim, que escorrega ali na primeira casca de banana que encontrar pela rua. Para ver o que é bom. E a gente ainda diz assim, para ver o que é bom mexer com o ungido de Deus. Não é? Porque a gente olha para o processo e a gente não aceita muitas vezes o processo. O processo de ser traído, o processo de ser abandonado, o processo de viver o que Jesus viveu. A gente olha e diz assim, não, esse tipo de coisa aí não é coisa de crente, não é coisa de cristão, não é sim, irmão. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê, Jesus passou e suportou. Ele diz assim, suportou tudo isso. Suportou. Porque ele olhava para a sua meta, para o seu objetivo, e ele tinha convicção daquilo que ele queria. Ele tinha convicção do que ele desejava, e o que ele desejava fazer, cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Agora, nós não podemos pensar também que Jesus achou fácil o processo. Não foi, ele também não achou fácil. Tanto que a Bíblia diz que nos últimos momentos, Jesus ora, e ele ora dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não aceitou aquilo, irmão. Não estou dizendo para que você seja passivo, mas que você busque referência.
Não estou dizendo para que você aceite tudo caladinho, não. Estou dizendo para você olhar para Jesus. Porque tem hora que a gente geme, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente pede livramento. Mas às vezes a gente vai pedir livramento e Deus não vai dar o livramento do jeito que a gente quer. Ele vai dar do jeito dele. Ou se a gente tiver que passar pelo processo da prensa, a gente vai passar. Ou se a gente tiver que, se Deus tiver que arrancar azeite da gente, Ele vai espremer a gente até o azeite sair. A gente não está dizendo que ser cristão é aceitar tudo passivamente, mas é buscar referência em Jesus. Olhar para Jesus. A gente não pode, irmãos, se acovardar. Jesus não se acovardou. Né? Quando Jesus foi orar, naquela madrugada, Jesus não estava fugindo nem se escondendo. Ele não estava ali se acovardando. Ele sabia tudo o que ele queria enfrentar, mas quando os guardas chegaram, ele já logo pergunta de cara: a quem buscais? E quando eles respondem: nós buscamos Jesus, ele prontamente diz: quem sou eu? Sou eu. Só que aquele sou eu, fez todos eles caírem, né, na Bíblia. Imediatamente quando Jesus diz sou eu, eles caem por terra. Todos eles. Por quê? Porque Jesus não se acovardou, ele não se amedrontou. E nós não podemos nos acovardar, nos amedrontar, nos deixar paralisar. Os embaraços estão aí, os altos e baixos estão aí, as pessoas para nos desviar do caminho estão aí, as situações para nos desviar do propósito estão aí. Não é uma reta, não é um caminho reto, não. A Bíblia diz que Deus endireita os caminhos, não que eles sejam retos. Quando nós clamamos a Deus, Ele endireita os caminhos. Eles não são retos, mas eles são endireitados. Pela natureza da vida, os caminhos são tortuosos, cheios de altos e baixos, mas quando nós propomos no nosso coração, quando nós propomos no nosso espírito, eu vou me manter no caminho, Deus vai endireitando o caminho. Ele vai aplainando, a Bíblia fala, aplainando o caminho. Né? Há momentos que passamos por vales, há momentos que passamos por montanhas, sim, mas à medida que o nosso relacionamento se estreita com o Senhor, é isso que a Bíblia fala, né? Vai diminuindo esses altos e baixos, vai diminuindo esses vales e montanhas. Por quê? Porque Deus vai aplainando o caminho. Ele vai endireitando. Aleluia. Então, irmãos, que nós não venhamos tratar a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa vida espiritual como as nossas promessas de Deus. E sempre cai por terra. Que a gente sempre deixa, né? Se deixa levar. Se deixa levar pelo ar. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto corrigindo. Amanhã eu volto para a academia. Amanhã eu volto para o Duolingo. Amanhã eu volto. A nossa vida espiritual
abraço. Eu comecei, na verdade. Amém, você não tem ainda abandonado esse assunto. Eu te incentivo a não abandonar ele. Porque se fizer bem para a tua saúde, né? Se for bom para a tua saúde, você fazer uma dieta, um regime, faça, se esforce por isso. Se for bom para a tua saúde, você fazer um exercício para o teu corpo, né? Não pode ser exagerado, né? Paulo até diz que o exercício do corpo não aproveita para nada. Mas às vezes, em questão de saúde, ele se torna importante, né? Uma vida sedentária, a gente sabe, ainda mais nos nossos dias, com a alimentação que a gente tem. Na época de Paulo, o exercício podia ser, né? A alimentação deles era totalmente diferente da nossa. Hoje a gente come comida industrializada. Na época deles, Deus proibia de comer gordura, a gente taca na gordura, no toicinho, no torresmo. Então, se para eles não era importante, é porque a saúde deles, o comportamento do corpo deles era diferente do nosso. Hoje, nos nossos dias, pode ser importante o exercício do corpo. Pode impedir a pessoa de ter um problema no coração, uma via entupida, né? Pode contribuir, cooperar. Então, eu incentivo, se você tem uma meta de cuidar da sua saúde, cuide. Aliás, Paulo diz isso, né? Que o corpo, sendo o templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. Se você quer enriquecer o seu conhecimento, se você quer aprender algo, né? Uma profissão, eu incentivo você, batalhe, busque, trace suas metas. Você vai ter, assim como na vida espiritual, oposição, dificuldade, né? Mas vá adiante. Agora, com a vida espiritual, irmão, não pode ser, né, somente uma promessa, uma euforia. Não, a vida espiritual precisa ser um objetivo, uma meta. E para isso, ele diz, nós temos uma referência. Jesus é a nossa referência para tudo. É a nossa referência para... não, nessa situação aqui, o exemplo do mal é melhor. Não, em qualquer situação, o exemplo de Jesus é o melhor. Amém. Em qualquer situação, sempre o exemplo de Jesus é o melhor. Mas Jesus não foi casado, mas ele só manteve, né, o envolvimento, porque aqueles 12 discípulos ali davam mais trabalho do que uma mulher. Aqueles 12 homens do lado dele davam muito mais trabalho que uma mulher. Não estou dizendo que as mulheres dão trabalho, mas dá trabalho, relacionamento dá trabalho. Relacionamento dá trabalho. Tem hora que a gente fala o outro entende B, e Jesus lidou com tudo isso. Então Jesus é referência para tudo. Jesus é referência para tudo, para relacionamento, para traição, para abandono, qualquer decepção que você tenha sofrido na tua vida, Jesus já sofreu. E Jesus não parou, Jesus não deixou a vida dele travar, ele foi adiante porque ele tinha aquele objetivo, aquela meta. E a tua meta, a minha meta, a nossa meta como igreja é chegar no momento que a trombeta soar. Aleluia. Aleluia. Porque isso é claro. É claro. Paulo escreve à igreja dizendo assim: olha, dada a ordem, a trombeta vai soar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Aleluia. Isso é claro. Esse momento vai chegar. Esse momento está preparado por Deus. E
nós seremos ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então, para essa meta, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos, né? E vençamos as batalhas, e vençamos as dificuldades, olhando para Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar junto com vocês nessa noite, porque existe algo muito importante em questão aqui, muito mais importante do que os nossos planos de ano novo, do que as nossas metas, né? A nossa vida eterna, a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Ela tem, né, situações tentando o tempo todo nos desviar do foco, nos embaraçar, nos prender, nos lançar, né, ao chão. Mas a mão de Deus não está encolhida e os ouvidos de Deus estão fechados. Ele está pronto para estender a mão, Ele está pronto para ouvir a nossa oração, Ele está pronto para trazer para nós a força que nós precisamos, a sabedoria que nós precisamos para vencer as situações que querem nos embaraçar. Amém, irmãos? Amém. Quero orar junto com você. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu quero nessa hora me colocar diante da Tua presença juntamente com os meus irmãos aqui, porque eu sei, Senhor, querido, que cada um de nós, meu Deus, tem propósitos, tem sonhos, tem objetivos, tem desejos. Cada um de nós, meu Deus, tem alvos que nós traçamos, estabelecemos em nossos corações, Pai. E que diante de todas estes alvos, esses desejos, estes propósitos, existem obstáculos, Senhor, existem barreiras, existem embaraços, existem dificuldades, existem, meu Deus, tentações, existem provações. Senhor, e diante de cada uma dessas dificuldades, provações e tentações, nós temos, ó Deus, Jesus como referência e o Espírito Santo, Senhor, para nos fortalecer. Por isso, nesta noite, ó Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti em oração, Pai, porque sabemos que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pelo poder do Teu Espírito que nós, meu Deus, alcançamos a capacidade, Deus, de olhar para Jesus, mas não somente olhar, mas seguir as Suas pisaduras, Senhor, andar, Senhor, conforme o Senhor andou, agir como o Senhor agiu, ó Deus, reagir como o Senhor reagiu, pensar, Deus, e expressar sentimento assim como o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Espírito Santo do Senhor venha nos envolver, venha nos preencher, venha nos encher, venha nos dar capacidade, ó Deus, de vencermos os embaraços, de vencermos as tentações, de vencermos, Senhor, tudo aquilo que se coloca como oposição entre nós e o nosso objetivo, que é servir o Senhor, que é adorar ao Senhor, que é servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, Senhor, diante das situações da vida, Pai, que nós tenhamos, ó Deus, sabedoria, poder do Espírito, Pai, para vencer. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos sustenta durante essa semana, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta semana, Senhor, cada um de nós tenha este alimento, Pai, necessário, nos fortalecendo, Pai querido, para que nós possamos vencer os obstáculos, as dificuldades, Senhor, que se apresentam diante de nós.
Meu Deus amado e querido, eu te bendigo e te louvo, te agradeço por esse culto, Senhor, te agradeço pelas vidas que estão aqui, Senhor, te peço por aqueles irmãos que não conseguiram estar aqui conosco, Pai. Nós não sabemos, Senhor, o que impediu, o que nos embaraçou, Pai. Talvez, Senhor, esses irmãos foram vencidos pelo embaraço, pelo cansaço, pelo desânimo, Senhor, foram desestimulados, se deixaram levar, Senhor querido, pelos sentimentos, pela preguiça, não importa qual seja, Senhor, o embaraço que tenha vencido esses irmãos, eu te peço, Deus, pela vida deles, porque eu sei, Senhor amado, que há um amor do Senhor também por cada um desses irmãos, que por mais, Senhor, que estejam vivendo, Pai, no momento de vale, no momento, Senhor, de angústia, de dificuldade, de incerteza, de dúvida até, Senhor. Ah, meu Deus, eu sei que o teu amor pode colocar cada um deles de pé, fortalecer cada um deles, levantá-los, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, e colocar no coração deles também, meu Deus, uma convicção, uma certeza de fé e um desejo de estar na tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu apresento a Ti esta igreja, eu apresento a Ti as ovelhas que o Senhor colocou sobre este rebanho, que não são minhas ovelhas, mas são ovelhas do Senhor, Pai, ovelhas que o Senhor comprou com teu sangue naquela cruz. Oh, meu Deus amado, sobre estas vidas, Pai, eu levanto a minha intercessão, a minha voz, o meu clamor, meu Pai, para que eles possam, Deus amado, vencer o embaraço, vencer o pecado, vencer o mal, vencer a angústia, vencer a aflição, e possam, Senhor, se levantar no poder do teu Espírito, Pai, para seguir e correr com perseverança a carreira que está proposta a cada um de nós. Meu Deus, eu abençoo cada vida que está aqui, Pai, pela autoridade, Senhor, não minha, mas no nome de Jesus Cristo, sobre eles, Pai, eu declaro a tua bênção, eu declaro, meu Deus, a unção do teu Espírito, para que eles possam, Senhor, ter uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhora. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos muito felizes, né, com a presença dos nossos irmãos aqui. Olha, ficamos muito honrados. Por algum motivo, que nós não sabemos qual, irmãos que a gente até encontrou pela rua hoje, dizendo que estariam no culto aqui hoje conosco, foram embaraçados aí. Foram embaraçados, não vieram, mas Deus preparou assim para nós uma alegria muito grande de ter os irmãos aqui, né? O Tamires e o irmão Juliano. Vocês pertencem a alguma congregação aqui, alguma igreja? Não? Olha, muita alegria tê-los aqui nessa noite. E o desejo do nosso coração é que o Senhor tenha ministrado ao teu coração, né? Te dado direção e abençoado a tua vida. E as portas estão sempre abertas, nós estamos sempre dispostos a recebê-los aí com muito carinho, tá? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Depois no final, eu tenho certeza que cada um dos irmãos vai fazer questão de apertar a mão de vocês, de cumprimentar, porque a vida de vocês é muito preciosa para Deus e para nós também. Nós estamos começando aqui a nossa congregação. Deus nos deu a graça de alugar esse local aqui e a gente está caminhando aí, né? Semeando a palavra, orando, buscando comunhão com os irmãos, para juntos a gente chegar a essa carreira aí, né? Alcançar esse objetivo. E por motivo de muita alegria tê-los aqui conosco na cidade, né? São muito bem-vindos. Amém? No momento também que a gente tem dar oportunidade para os irmãos. É claro que nós tratamos esse assunto, né, de uma maneira que Deus ministrou no nosso coração. É um assunto que a gente sabe que provoca muitas vezes
no mundo aí, né, reações e sentimentos. E para nós que somos cristãos, a gente trata isso com muita normalidade. Então esse é o momento que você tem a oportunidade, se você quiser, de ofertar. Né? Se você tiver o desejo do seu coração, fique à vontade. Nós tem ali o envelope, acho que na cadeira também tem um envelope. E alguns contribuem, como hoje em dia, eu mesmo, irmãos, eu confesso que estava falando aí há uns 6 meses que eu não pegava uma cédula no meu nome. A gente não mexe mais com dinheiro, cédula, daqui a pouco também já vai acabar desaparecendo. Então a maneira que a gente tem para receber a contribuição é a chave Pix da igreja. Também, se você tiver o desejo, está ali na tela. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar também agora por esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te bendigo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem suprido e mantido esta igreja, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Eu sei que existe um propósito do Senhor, meu Pai, em que essas portas estejam abertas, e por isso o Senhor tem, meu Deus, usado da generosidade das pessoas, dos irmãos. O Senhor tem usado da generosidade, da fidelidade de cada um dos irmãos, o desejo de te servir, também contribuir financeiramente, Pai, não somente intelectualmente, espiritualmente, intercedendo, mas participando também, Senhor, das necessidades financeiras da igreja. Por isso eu quero te louvar pela vida desses irmãos e pedir, meu Deus, que o Senhor a cada dia mais venha abençoar e prosperar a vida desses irmãos, como está escrito na tua palavra, que em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, seja acrescentado sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai, que pertencem a essa congregação, que contribuem, que são, meu Deus, generosos com a tua obra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir para os irmãos ficarem em pé e nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar o nosso culto. Tem uma cestinha aí também. Terça-feira, irmãos, às 8 da noite, temos aqui um momento de oração. É um culto, ele é dedicado exclusivamente à oração. Existe um momentinho aí de ministração, a gente fala um pouco, né, sobre oração, uma direção de Deus sobre oração, mas é dedicado à oração. Então, é uma hora de culto das 8 às 9. Então, estaremos aí na terça-feira para juntos clamarmos a Deus, orarmos a Deus, né? A oração é chave, né? A oração, ela leva a gente à presença de Deus, à comunhão com Deus. É através da oração que a gente entende. É através da oração que a gente entende que a gente recebe de Deus. Amém. As respostas que precisamos. Né? Vamos lá. Faz assim com as suas mãos. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos e permaneça hoje e para sempre. Todos os irmãos dizem amém. Deus abençoe, meu irmão.